Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Uma flor desabrocha atrás de Yao, e dela emerge um dos reis. Yao diz: Ying, você chegou tarde. Recebeu as mensagens da agulha seladora de alma, não é? Ying concorda com um gesto e reflete. Durante esse tempo, desvendei a 10ª camada da lei da vida e me dediquei totalmente a isso. Não queria me meter na questão do clã dos demônios da noite. Não imaginei que uma mensagem tão repentina fosse interferir nos meus planos. Que confusão! E por meio da agulha seladora de alma, entendi por que consegui compreender a 10ª camada da lei da vida. Acontece que a maioria dos santos deste domínio havia caído e eu, por coincidência, encontrei uma brecha. É isso. Ela continua. Eles enviaram 8 Dawsi para a terra do refinamento divino e só eu fiquei de fora. O clã celestial nos observa há tempos e nunca confiei no clã dos demônios. Então, não pense que estão desprevenidos. E acrescenta: estou ciente, mas nosso primeiro passo é persuadir nosso povo. Vou reunir todos agora mesmo. A outra observa, pensativa. Você parece confiante, mas sabe o que o clã pensa sobre você? Do lado de fora, no Palácio Zengxin, ela exclama: meus queridos membros do clã, é uma honra vê-los aqui reunidos. Convocamos esta reunião para discutir um acontecimento importante no domínio. Como suspeitam, o clã dos santos desceu. Um homem de cabelos azuis questiona: por que descreve o clã dos santos desse modo? Não era para pensarmos em como enfrentá-los? Outro expressa sua dúvida: não tenho certeza. Achei que estávamos aqui para planejar nossa luta contra eles. Yao então esclarece: para o clã dos demônios da noite, esta é uma oportunidade única. Formaremos uma aliança com o clã dos santos, os ajudaremos, e com isso, dominaremos o domínio inteiro, o universo da grande expansão. Eles ficam pensativos, e um deles exclama: o que você quer dizer? Está sugerindo que ajudemos o clã dos santos? Eles são nossos inimigos mortais. Outro questiona, incrédulo: Vossa Alteza, se nos aliarmos ao clã dos santos, estaremos reescrevendo as regras do Dao Celestial. Está brincando, não está? Então, outra demônio da noite intervém: minha rainha, podemos esquecer os desentendimentos entre você e Shun, assim como o ancião que desobedeceu. Não tocamos mais nesse assunto. Mas você tem certeza do que está fazendo? Isso pode aniquilar todo o clã dos demônios da noite. A outra comenta: parece que seu primeiro passo já é um desafio, e Yao adota uma expressão sombria, perdida em pensamentos. Um demônio da noite questiona: Rei da vida, você concorda com isso? Ao que ela responde afirmativamente. Um deles reage incrédulo: não pode ser, enquanto o outro argumenta: o Rei da vida é benevolente e conhece os fatos. Então, por que concordaria com uma proposta tão absurda? Nesse momento, Yao saca sua arma e a golpeia contra o chão, exclamando: sei que todos estão frustrados. Se fossemos seres originários deste domínio, naturalmente teríamos a responsabilidade de defendê-lo. Mas deixem-me esclarecer. O clã dos demônios da noite não se originou aqui. Um dos presentes questiona, atônito: o quê? Isso é impossível. Nascemos neste domínio, como não pertenceríamos a ele? Yao explica: desde o surgimento do clã dos demônios da noite, nosso propósito sempre foi transformar o universo da grande expansão. Quanto à nossa origem, falarei mais tarde. Pensativa, Yao reflete: eles não possuem a agulha seladora de alma. Temerei que seja difícil compreender, mas por ora, basta que sigam as ordens completamente. Ela enfatiza: não importa o quanto não entendam, questionem, fiquem confusos ou irritados, isso não mudará nossa decisão. Lordes dos reinos, escutem. Aqueles cujas equipes permanecerem no reino Xingming unir-se-ão a mim para inaugurar uma nova era de prosperidade. Após a reunião, um dos presentes comenta com um ancião: se o clã dos demônios da noite realmente se aliar ao clã dos santos, qual será o destino do nosso domínio? O ancião, cabisbaixo, responde: receio que isso apenas evidenciará nossa desvantagem e complicará ainda mais a situação. A cena muda para o reino do grande clã do núcleo celestial. Uma mulher desencadeia um poderoso ataque,
provocando várias explosões. Um idoso se aproxima e diz: "Venerável oráculo celestial, este não é lugar para treinamento." Ela responde: "Treinamento? Se posso entrar em batalha e eliminar inimigos, por que perderia tempo com lamentações inúteis?" Um ano atrás, após resolverem seus assuntos, o clã dos Santos enraizou-se, ultrapassando o Muro dos Suspiros e liberando a fronteira da Fera Glutona para invadir oficialmente o domínio. O clã Celestial, por sua vez, sugeriu que não era o momento para confronto, optando por aguardar o retorno dos 8 Daoses para então elaborar um plano. Contudo, enfrentar diretamente o clã dos Santos significaria recuar, resultando na perda de aproximadamente 200 grandes mundos. Isso levou os Santos a zombar dos humanos, chamando-os de covardes e inúteis. Uma resistência desesperada poderia não ter sido tão vergonhosa. Ouvindo isso, o ancião comenta: "O clã celestial nos deve uma explicação. Agora, só nos resta aguentar. Nossa esperança desapareceu. Talvez possamos usar esse momento para ganhar tempo." Ao que ela questiona: "Ganhar tempo? Esperando que os 10 Daoses se fortaleçam? Mesmo que tenham talento, precisarão de pelo menos 100 anos." O ancião responde: "Foi o plano de Santo Xiao. Deve haver um motivo. Como descendentes, devemos confiar nele. Se o domínio sobreviver, o clã celestial deverá uma dívida imensa à aliança humana." Então, um homem reclinado expressa: "Não podemos esperar tanto. Nossa aliança humana não se sacrificará apenas para dar mais tempo ao clã celestial." Após sua partida, o ancião reflete: "Talvez tenhamos feito a escolha errada." Outro ancião pondera: "Realmente, o tempo é escasso e parece impossível. Nossa esperança reside nos mais jovens. Que tal nos defendermos enquanto podemos?" Com os olhos fechados, o líder do clã celestial relembra: "Desde que me tornei líder, tudo correu bem. Os Daoses estavam em seus lugares. Luo Zeng progrediu muito, e eu também acreditei que o plano de Santo Luo era perfeito. Mas quem poderia prever que o clã dos Santos atacaria o Muro dos Suspiros tão abruptamente?" Refletindo sobre a situação atual, ele conclui: "Há pouco tempo para os Daoses se fortalecerem, o que não é suficiente para enfrentá-los. Mesmo se o venerado oráculo celestial liderasse um ataque contra o clã dos Santos, a aniquilação seria certa, resultando em grandes perdas, algo que não desejo ver." Finalmente ele decide: "Talvez seja a hora de retaliar. Irei encontrar o mestre Xing Wei. Aguardem notícias minhas." Os outros 2 anciãos pensativos concordam com o plano. No reino secreto do clã celestial, o velho diz: "Mestre Xing Wei, é mostrado o mestre se conectando com as estrelas. As estrelas fluem para dentro da cabeça dele, enquanto o velho diz: o mestre Xing Wei provavelmente está executando algum tipo de técnica. Não vamos incomodá-lo agora." Embaixo do mestre é mostrado um símbolo Yin-Yang, e o velho pensa: "Essa é a centelha divina do mestre Xing Wei. É a minha primeira vez vendo uma centelha divina deixar o corpo." O mestre faz um gesto com as mãos e dá um berrinho. Um poder flui e gira em volta dele. O velho, observando, pensa: "Parece que o mestre Xing Wei está querendo colocar aquele anel de luz em seu cérebro." O anel começa a diminuir, chegando perto da cabeça dele, mas de repente se dissolve e o poder volta novamente para as estrelas. O mestre olha para cima e se pergunta: "Por quê?" O velho aparece e diz: "Mestre Xing, o quê?" Mas o mestre já corta ele dizendo: "O que eu acabei de usar era a técnica da grande estrela, que pode invocar completamente todo o poder das estrelas." E o velho diz: "Usando o poder das estrelas, o que o mestre Xing Wei está tentando fazer?" O mestre levanta a mão dizendo: "Eu quero tomar a liderança do universo da grande expansão. Se eu puder controlar todo o domínio, então eu posso substituir meu corpo com dezenas de milhares de grandes mundos e aumentar minha força. Mesmo aquele Deus verdadeiro do clã dos Santos não pode fazer nada comigo." E o velho diz: "Tomar o controle do domínio e tentar pegar a lei do Dao Celestial, isso é possível?" Mas parece que falhou mais cedo. E ele diz:
Eu não tive êxito nenhuma das vezes. O mestre agora é um corpo moribundo, já que sua consciência não existe mais. É plausível dizer que ele não deve ser capaz de completar todo o domínio, mas durante minha tentativa, havia uma força que me ajudou. Isso é realmente estranho. E o velho diz: antes a antiga tribo das bruxas estava nas costas dos segredos dos grandes mundos. O plano secreto delas também era pegar o Dao Celestial, mas elas finalmente falharam. Era como se houvesse uma força bloqueando elas. E elas disseram que havia uma pessoa que conseguiu o Dao Celestial antes delas, mas não encontramos essa pessoa. E o mestre diz: não me admira, então por que você está me procurando? O velho fica pensativo e diz: porque a aliança humana perdeu muitos grandes mundos. Eles já queriam não seguir o plano original e planejam lutar com o clã dos santos. O mestre exclama: isso é ridículo. A aliança humana tem apenas 10 venerados celestiais. Mesmo a aliança humana reúna todos os lordes do reino para lutar contra o clã dos santos, eles apenas estarão batendo em uma pedra com um ovo. E o velho diz: mas depois de ver a terra deles sendo invadida com os próprios olhos, é de fato muito cruel. O mestre fica pensativo e diz: esqueça, já que eles querem ir, não podemos só ficar parados olhando. Dessa vez eu abrirei a lei das estrelas celestiais e te ajudarei com toda a minha força para executar o contra-ataque. O velho pergunta: vamos esperar os Daozes voltarem? E ele responde: sim, mas não podemos simplesmente esperar aqui. Temos que pelo menos fazer algo. Cooperar com essa aliança humana contra a raça santa, podemos pelo menos desacelerar o avanço da raça santa. Ele olha para cima e pensa: como discípulo de Luo Xiao, sempre depositei muita confiança nele. Acredito que ele planejou isso para ser benéfico. A terra do refinamento divino que o santo Turtle Dove criou é um campo de treinamento divino. É só que... E diz: não importa quão divina a terra do refinamento divino seja, ela não vai permitir que aquelas crianças melhorem a nível de salvar o universo da grande expansão. Esse plano parece bem ultrajante. Ah, sim, eu também tenho algo para te dizer. Eu sei porque os clãs não confiam no clã celestial. É porque esperar os Daozes voltarem está fora do alcance. O velho ouve isso pensativo e ele continua: dessa vez eu decidi por um prazo para esperar a volta dos Daozes. Ele levanta 3 dedos dizendo: 3 anos. E o velho diz: certo, eu irei comunicar aos outros venerados celestiais. E pensa: 3 anos ainda é muito pouco, mas segurar por mais 2 anos é o nosso limite. E quem sabe o quão longe os Daozes estão no treinamento. A cena se volta para o Prota. Ele abre os olhos e diz: que dia é hoje? Sinto que dormi por muito tempo. Ele olha para o lado e vê a Shun, abraçada com as suas pernas. Ele diz: Shun, e chega perto dela pensando. O espírito de Shun parece estar fraco. O que aconteceu? Ela abre os olhos e o Prota diz: Shun, o que aconteceu com você? Ela olha para o Prota pensativa e o Prota pensa: isso não está certo. Apesar da atitude de Shun já estar estranha antes, não era assim. É quase como se ela... E ela diz: quem é você? E o Prota pensa: Shun não se lembra mais de mim? Meu refinamento fez Shun perder memórias? Enquanto eu dormia? O que diabos aconteceu com ela? A cena muda para o Prota saindo pela porta. Hua diz: irmão Luozeng, parabéns. E o Prota responde: obrigado, Hua. Então, você também veio? Mas o que aconteceu enquanto eu estava dormindo? O que vocês fizeram com Shun? Não me digam que vocês refinaram parte da alma dela. O santo intervém: Shun, você está falando daquela santa da espada? O Prota confirma com um barulho, e o santo, com um gesto com os dedos, diz: eu posso mostrar o que aconteceu ontem dentro da porta. Venham ver. Após a demonstração, o ferreiro revela: ela tem uma agulha seladora da alma na mente. Essa agulha é uma criação de Hao Yue Tiangong, da Guilda de Refinadores. Hao Yue faz parte da família Mu. Essas agulhas foram usadas por Mu Haiji para controlar o clã dos demônios da noite. O santo adiciona: quando a agulha foi ativada, discutíamos se deveríamos matá-la ou não. Surpreso, o Prota exclama: o quê? O santo, colocando a mão no ombro do Prota, tranquiliza:
Não se agite, ela está inteira e bem agora. Pensávamos no quadro geral. E se ela fosse controlada por Mu-Haiji para atacar você enquanto cultivava? O resultado seria desastroso. Pensamos que seria difícil remover a agulha seladora da alma devido à sua forte energia espiritual. Mas, incrivelmente, ela suportou uma dor imensa para remover a agulha à força. O prota fica visivelmente abalado e o santo continua. Ela levou 9 horas para remover a agulha seladora da alma. E dentro da porta, cerca de 50 a 60 mil anos se passaram. A perseverança dela é inimaginável para pessoas comuns. Minha teoria é que ela sempre foi uma das pessoas de Mu-Haiji. A razão para ele implantar a agulha provavelmente era para controlá-la quando necessário. Com a destruição da agulha, ela se libertou do controle dele. Cabisbaixo e furioso, o prota murmura o nome Mu-Haiji. O santo, batendo em seu ombro, aconselha. Remover a agulha seladora da alma causou grande dano à alma, mas ela se curará. Deixe a santa da espada descansar, e suas memórias retornarão com o tempo. O prota responde, isso é bom. De repente, um braço o agarra dizendo, agora é hora de mostrar seu poder. Deixe-me ver o poder deste refinamento do tempo. O prota concorda e fecha os olhos, refletindo. Após despertar, meu corpo físico parece ter passado por algumas mudanças. Sinto como se houvesse uma membrana fluindo constantemente ao redor do meu corpo, perceptível pela minha alma. A energia circunda o corpo do prota, que questiona. O que é isso? O ferreiro explica. Por ser feito com a centelha divina original, algo que ninguém jamais usou para refinar um tesouro defensivo, não possui um nome. Mas por ser capaz de seguir seu coração, vou nomeá-lo de roupas concêntricas. O prota pergunta, roupas concêntricas? O velho, abrindo as mãos, responde, sim, elas podem mudar para a forma e cor que você imaginar. O prota diz, deixe-me experimentar. Então, a energia começa a circular ao seu redor e uma roupa se materializa. Ele observa, comentando, interessante. O velho se volta para Hua e instrui. Amiguinho, vá em frente e tente acertar Luo Zheng com todo o seu poder. Hua, surpreso, concorda. Tudo bem. Ele desembainha a espada, anunciando. Irmão Luo Zheng, aqui vou eu. E ataca o prota com tudo que tem. O velho, observando o ataque, pensa consigo mesmo que aquela é de fato a espada do mestre Shiyu, notoriamente afiada a ponto de cortar o próprio espaço. Reflete sobre como o legado de Shiyu passou para Luo Xiao, e agora encontra-se nas mãos deste jovem. A espada atinge o peito do prota, mas Hua fica chocado ao ver que apenas fez um pequeno furo. Ao retirar a espada, o furo na roupa do prota se fecha imediatamente. Hua, impressionado, felicita. Irmão Luo Zheng, parabéns. O prota agradece. Valeu e muito obrigado, Sênior, por me dar tal presente. O ferreiro, coçando o nariz, revela. Eu também fui refinado. Foi uma prática para mim. Mas agora, o nível do seu corpo ultrapassa os tesouros supremos primordiais. Por isso, adicionei uma coisinha ao seu corpo. O prota questiona. Uma coisinha? E o ferreiro responde. Você vai descobrir logo. Concluindo, ele diz. Bom, o refinamento do seu corpo está completo. Me procure se precisar de mais alguma coisa. E desaparece com um tchau. O santo, recebendo uma mensagem, informa. Acabo de receber uma notícia. Invasores começaram a agir há 1 ano. O domínio do venerado celestial decidiu combatê-los agora. Shiyue disse que vocês só podem permanecer um limite de 3 anos na terra do refinamento divino. O prota, preocupado, pergunta, eles começaram a atacar? E o santo confirma, sim, vocês não têm muito tempo. 3 anos parecem pouco, mas vou comprimir o tempo, o que é suficiente para a sua cultivação. Agora, vocês precisarão levar 2 garotas da família Han ao penhasco supressor da alma. O prota reflete. Você ainda tem uma chance com aquela garota da família Han. Chegando ao penhasco supressor da alma, ele pensa sobre os últimos 6 meses. Após meio ano no penhasco,
Han Shu-yue e as outras deixaram o local e voltaram ao domínio santo, me convidando para acompanhá-las. Embora os seres secundários se tornem essência verdadeira após entrar no domínio santo, o pai delas estava disposto a ajudar. Ele saúda e continua seus pensamentos. Recusei as duas. Embora precise ir ao domínio santo agora, não é o momento. Com o universo da grande expansão em perigo, não posso desperdiçar tempo. Passei meio ano na torre do refinamento do clã da fusão primordial para cultivar meu coração. No Vale do Vento da extinção do clã Qin Shang, para cultivar as leis, e na terra da alma divina ancestral da tribo do selo da alma, para cultivar a alma. A cena muda para o clã do Pássaro Dragão, no Vale das Eras. O prota pensa. No último ano, os Daosi se reuniram no destino final na terra do refinamento divino. Ele anuncia: este é o Vale das Eras. O mestre da terra do refinamento divino, o Santo, me informou que o tempo aqui é altamente comprimido, e a energia do céu e da terra é calma. Perfeito para despertar cultivações que estão no limite. Levantando a mão, ele instrui: todos devem tentar despertar para o reino dos bordes do reino até amanhã. O domínio ainda espera que o salvemos. Comecem. O prota explica: neste vale, há grandes e pequenas cavernas distribuídas alinhadas em ordem. A caverna mais alta possui uma compressão do tempo de cerca de 8 vezes. As de camada mediana, 50 vezes. Quanto às da base, a compressão do tempo é de 20 vezes. Hua diz: vamos encontrar uma caverna para nós e começar nossa retirada. A Cabelinho Branco confirma: tudo bem. E o prota se senta meditando e pensando. Apesar da compressão do tempo aqui não ser absurda ou louca como a da área atrás da porta, é suficiente para nos fazer despertar. Um dia lá fora equivale a 1 mês e meio aqui. Hua e Chen Feng despertaram para o reino da transformação divina no primeiro mês e começaram a trabalhar no reino dos lordes. A Cabelinho Branco no 4º mês, junto com Lei Qianhan, Ku Deng e Dugu. E depois, Jiang Zhengji, que foi revivido e substituído por Luo Xixuan, também despertou para o reino da transformação divina. Hoje, além de estar sozinho, o santo Turtle Dove levou Shi Yuqin para o reino secreto do refinamento divino proibido para expandir o corpo para o reino do roxo polar. Eu sou o único que ainda não despertou. O motivo pelo qual ficou para trás é porque não pode absorver a essência verdadeira do começo e do fim, podendo apenas absorver repetidamente o Qi do céu e da terra na área e então transformá-lo em Qi do caos primordial. Uma explosão de energia acontece e o prota sorri, pensando: eu finalmente despertei depois do 5º mês. Apesar de ter sido difícil com o Qi do caos primordial, diferente da essência verdadeira, é muito mais condensado e meu mundo interno sofreu mudanças drásticas. A árvore do mundo cresceu 3.000 metros e o clã espiritual celestial vivendo nas árvores se tornou bem grande. A respeito dos clãs Gao e Teng, eles também foram divididos em 2 grandes reinos divinos que já têm artistas marciais da tribulação do vazio e do reino do limbo. Além disso, a árvore de gelo parece ter dado à luz a um tipo peculiar de bicho da seda, que parece um bloco de gelo transparente. Eu nunca vi nenhum em outro mundo. Talvez isso signifique que meu mundo interno é especial. Mas, entre nós, eu levei mais tempo para despertar para o reino da transformação divina. Não sei se posso alcançar o reino dos lordes em 7 a 8 meses. Uma explosão acontece e o prota olha meio confuso. A cena mostra, na colônia do clã dos pássaros dragões, um indivíduo olhando para o alto e dizendo: ancião, são árvores do reino. Alguém despertou para o reino dos lordes. Outro diz: a nuvem do reino dessas pessoas está alcançando impressionantes 32 quilômetros. Porém, parece ser uma existência secundária, o que também é extremamente raro. O ancião diz: como eu disse antes, este lote de seres secundários é muito especial. Eles devem ter recebido a ajuda de um certo santo para terem a qualificação para vir aqui. É mostrado Chen Feng, que aperta os punhos dizendo: papai está certo. Depois de despertar para o reino dos lordes, a nuvem do reino gerada pelo poder do reino
pode alcançar 32 Hinori. Isso deve ser o melhor no domínio. E também parece que sou o primeiro a despertar para o reino dos lordes. Dizem que Luo Zheng acabou de alcançar o reino da transformação divina. A velocidade dele é mais do que uma estrela e meia menor que a minha. Com o tempo restante, despertar para o reino dos lordes é um problema em si. Então, ele observa outra explosão de energia. Ele pensa, 29 km, 30 km e meio, 32 km, pare aí mesmo. Ao observar o Hua saindo da caverna, ele reflete, ele me ultrapassou. A nuvem do reino dele se expandiu por 35 km e meio. Um dos pássaros dragões comenta, 35 km e meio? Não me lembro da última vez que vi uma nuvem do reino com tal distância. Outro questiona, qual é a origem dessa pessoa? Não me diga que cada um vai ter nuvens do reino com mais de 30 quilômetros. O prota observa e pensa. Devem ter sido Chen Feng e Hua, que foram os primeiros a despertar para o reino dos lordes. Eu vou continuar também. As raízes da árvore do mundo que ele plantou no início cresceram profundamente até o fundo do mar de caos. Com uma velocidade de crescimento inacreditável, despertaram seu mundo interno. Normalmente, se o Dantian fosse rompido pela árvore do mundo, causaria um grande dano. Mas o mundo dentro dele não está realmente dentro do seu corpo. Ao invés disso, está no caos primordial, conectando-se a ele apenas pelo poder divino da travessia de mundos. A árvore do mundo rompeu os limites do mundo e se ampliou até o meio do caos primordial, algo inesperado por ele. Apesar de achar que seria difícil repor caos primordial depois de praticar a técnica secreta do mesmo e atingir o limite, ele não previu como as raízes da árvore do mundo, crescendo pelo fundo do seu mundo interno em caos primordial sem fim, aumentariam imensamente a velocidade de reposição. Dizem que as 4 grandes árvores divinas no domínio santo podem reunir caos primordial. Então, estas árvores do mundo devem ser a árvore divina do meu mundo interno. Se ele puder absorver uma quantidade significativa de caos primordial, então, a chance de despertar durante esses 7 meses aumentou consideravelmente. 6 meses depois, alguém diz, Luo Zheng ainda não despertou, restam apenas meio mês. A cabelinho branco responde, meio mês, aumente 8 vezes, e são 3 anos restantes, não precisa ficar tão ansioso. Shen Feng intervém. Mas Luo Zheng ainda não despertou. É possível que ele tenha encontrado algum tipo de problema, talvez uma corrente que ele não consiga quebrar. Dugu comenta, é de fato muito estranho. Luo Zheng sempre estava um passo à frente de todos no passado, fazendo todos comer poeira, mas agora é o completo oposto. Hua reflete, na minha opinião não há dúvidas de que Luo Zheng vai conseguir despertar para o reino dos lordes. É melhor apenas esperar pacientemente por agora. 12 dias depois, o prota pensa. Sinto que há algo faltando para a formação do meu reino. Apesar de anteriormente salvar a rainha do clã Hao e ter criado um novo reino divino no continente, e das terras divinas do clã Hao também terem dado origem ao primeiro artista marcial do reino do mar divino, os mares dos continentes central e primordial estão se expandindo constantemente. As fronteiras do meu mundo interno ainda estão cobertas por uma névoa obscura. E no limite do mar do caos, havia uma tempestade que durou meses e que só conseguia acalmar hoje. Ele observa uma bola girando e pensa, as paredes do reino apareceram? Está na hora. E ele exclama, formação do reino. Então, uma energia direciona-se para essa bola, provocando uma tremenda explosão no céu. A cabelinho branco diz, despertar. O careca afirma, Amitabha é de fato o poder da transformação do reino que ressoou. Luo Zheng conseguiu finalmente. Outro questiona, o que aconteceu com a nuvem do reino de Luo Zheng? A cor é estranha. Um outro, boquiaberto, indaga. As nuvens também têm cores diferentes? E Shen Feng, cerrando os dentes, diz, dizem que artistas marciais com corpo em roxo extremo cultivam o reino do mestre de reinos. A nuvem do reino vai ser levemente diferente, vai ser uma cor lavanda. Mas eu nunca ouvi falar das nuvens castanho claro do Luo Zheng. O santo, meio incrédulo, comenta. Muito parecido com...
É realmente muito parecido. Será que esse é o plano do mestre do Dao Divino? O plano do mestre do Dao Divino, na verdade, não é um livro, mas um gás espiralado de cor marrom claro, muito parecido com as nuvens de reino que Luo Zheng criou. Todos os 3.000 Daos divinos cultivados no domínio divino santo provêm do plano mestre do Dao Divino. Contudo, a nuvem de reino de Luo Zheng não se compara ao plano mestre do Dao Divino. A informação contida no plano é vastíssima. Se um ser ordinário tentar observá-lo, sua alma explodirá instantaneamente. E claro, sem mencionar os deuses verdadeiros, cada santo também precisa de muita sorte e oportunidade para conseguir vislumbrá-lo. Depois de ser declarado santo, eu só consegui vê-lo uma vez. A grande técnica de supressão de alma que estou praticando veio daquela ocasião em que vi o plano mestre do Dao Divino. Parece que a teoria de Gu Bei estava correta. Se essa crença continuar crescendo, talvez um novo domínio santo seja criado. Não sei se Luo Shao conseguirá resistir até esse dia. Dugu comenta, mas foram apenas 8 quilômetros. Que desapontador. A cabelinho branco retruca. Não se pode dizer assim, pois o tempo no Vale das Eras está comprimido. É por isso que nossas nuvens de reino foram decapitadas rapidamente. Mas a nuvem do reino dele permaneceu flutuando lá por 3 horas inteiras, o que equivale a 120 dias, e ainda não tomou forma. Dugu observa a caverna e comenta. É verdade, a nuvem do reino de Luo Zheng ainda não tomou forma. O que diabos ele está fazendo naquela caverna? O Prota, lá sentado, reflete. Há uma luz acima do mar de caos, indicando que as paredes do reino foram formadas. Agora, tenho que inserir meu mundo interno. A energia de formação de reinos está sendo constantemente produzida. Ao mesmo tempo, absorve a essência do caos primordial, gerando novas mudanças. De repente, uma explosão de energia ocorre e o Prota pensa: minha energia de formação de reino está saindo do corpo. Então, do lado de fora, o círculo de energia dele começa a se expandir. Dugu anuncia: esse cara finalmente está começando. E ele prossegue. 16 quilômetros, 19 quilômetros, 22 quilômetros. As nuvens do reino dele estão se expandindo rapidamente. Um dos observadores aponta e comenta: a energia de formação de reino desse cara é como se tivesse se manifestado por conta própria. Senão, como explicar que as nuvens do reino se expandam tão rapidamente? Será que o mundo dentro do corpo dele se transformou em 1000 mundos? A energia de formação do reino também parece estar fora de controle. Então, como ela se manifestou? Enquanto isso, o Prota, dentro da caverna, reflete sobre os muitos sânscritos que adornam as paredes de seu mundo interno. Alguns giram, outros emitem luz. Porém, segundo o santo, aqueles sânscritos dourados jamais haviam sido observados antes. Seu significado e vitalidade como entidades transgressoras são um mistério. Por que apareceram nas paredes do meu reino? Ele se pergunta. Um espectador, diante da explosão de energia, anuncia: as nuvens do reino se expandiram por 40 quilômetros. Isso quebrou completamente o recorde anterior. Estão se expandindo em círculos concêntricos. Outro, boquiaberto e claramente impressionado, diz: Lorde de Reinos condensa as paredes do reino, o que significa que o despertar como Lorde do Reino foi um sucesso. Todos são formados simultaneamente. Mas de onde vieram o segundo e o terceiro? Como esse cara conseguiu condensar as paredes do seu reino assim? O santo observa, pensativo, reconhecendo que essa cena só ocorre quando reinos estão sendo reformados e fortalecidos, com a energia de formação de reinos emanando continuamente. Estou curioso sobre as mudanças que ocorreram em seu mundo interno, pondera. O Prota, ainda focado, percebe que a transformação continua, com cada sânscrito especificando mais sobre o mundo interno. As paredes do reino estão inscritas com sânscritos dourados. Parece que teremos que esperar até que todos os sânscritos se estabeleçam para que o mundo interno se estabilize completamente e as nuvens do reino ganhem uma adição após cada posicionamento. Um dos observadores, apontando, exclama: Olha só, nunca vi tantas nuvens do reino.
Quando o último sânscrito se encaixa, o prota se levanta, declarando: certo, o último sânscrito está no lugar, finalmente acabou. Ele sai da caverna e Cabelinho Branco o cumprimenta com um parabéns. Dugu complementa: você finalmente despertou como Lorde de Reino. Irmão Luogen, você foi o último. Hua, sorrindo, sugere: irmão Luogen, seu feito é provavelmente comparável aos dos santos. Ao ser questionado sobre por que diz isso, Hua explica: dizem que os santos pisam no domínio santo e constroem o Muro dos Suspiros para o domínio. Também mobilizam uma grande quantidade de energia de formação de reino, criando nuvens de fronteira igualmente imponentes. Mas suspeito que há mais nisso. O santo chegando acrescenta: a formação do reino de Luogen é de fato extraordinária, mas ainda distante de um santo. Contudo, a quantidade alcançada por Luogen é sem dúvida impressionante. Chen Feng, curioso, pergunta: você é? O prota estende a mão, apresentando: ele é o mestre da Terra Divina de Refinamento, Santo Turtledove, que também nos recomendou vir aqui treinar. Cabelinho Branco agradece, reconhecendo o arranjo do santo. Este, por sua vez, informa que o prazo de 3 anos terminou e é hora de retornarem ao universo da grande expansão. Questionado sobre a situação desse universo, o santo responde sombriamente: a situação lá não está boa. Soube que 3 venerados celestiais da Aliança Humana caíram. Não houve muitas notícias após isso. Esse é um assunto entre Muhaid e Luo Xiao. Realmente não posso interferir. E o cara questiona: então, o que vamos fazer? Enquanto pensa preocupado, os venerados celestiais da raça humana já são poucos. Espero que o ancião do clã Li esteja seguro. O santo suspira, ponderando: não há melhor estratégia para vencer esta guerra do que um confronto entre seres celestiais e o embate dos deuses verdadeiros. Se surgir mais um deus verdadeiro entre vocês, isso poderia ajudar a equilibrar e encerrar este conflito. Ele explica que o motivo de sua visita é para enviá-los de volta. O prota afirma: estamos prontos para partir. Alguém questiona: Santo Shiyu-Kin ainda não chegou? E ele responde: ela ainda está no local proibido, em algum lugar dentro do reino do Polo Violeta. A construção ainda não foi concluída com sucesso, mas fizemos tudo o que era possível. Eu a enviarei de volta para o universo da grande expansão mais tarde, não se preocupem. Ele continua: vocês 10 são o sangue e o suor de Luo Xiao. Teoricamente, todos vocês têm potencial para se tornarem deuses verdadeiros, mas isso depende do limite de tempo. Até mesmo descendentes de santos podem não receber tal tratamento. Se conseguirem ajudar o universo da grande expansão a se livrar desta situação difícil, com certeza nos reuniremos novamente no domínio santo. Então, eles desaparecem. No céu, surge uma runa vermelha e alguém cai intensamente. O prota sai do buraco, pensativo, conclui: provavelmente retornei ao universo da grande expansão, mas parece que fui o único a cair aqui. Onde estou e onde estão os outros? E sob a chuva, ele percebe o gosto de sangue humano. O prota observa pensando: a chuva que cai é na verdade sangue humano. Isso definitivamente não é normal. O que exatamente aconteceu? Ele olha para o alto e vê um barco voador ponderando: inimigos ou aliados? Vou flutuar no ar e esperar que se aproximem. Então, voa e se posiciona à frente do barco. Um dos tripulantes diz: o sangue dessa raça humana realmente tem um cheiro terrível. O Lorde explodiu suas entranhas, e agora há sangue por todo o céu e na terra. Ver isso deixa as pessoas em pânico. Outro comenta: pare de reclamar. Talvez ele tivesse um motivo específico para fazer isso. E um terceiro observa: olhe, é um humano. E parece ser um Lorde de Reino. Um deles questiona: impossível. Esse grande mundo ainda não foi completamente ocupado por nós. Como há lordes de reinos que ousam vir até aqui? Outro sugere: talvez ele tenha vindo para se render. Afinal, mais de 100 de lordes do reino já veio, traindo seu povo para se juntar a nós.
Um dos tripulantes cumprimenta. Vossa Excelência veio para se render ao território do nosso clã santo, certo? O prota pensa. Esse definitivamente é o clã dos santos. Me render? Não me digam que há tantos traidores na raça humana. Com a mão no queixo, ele questiona. Se eu tiver vindo para me render, o clã santo vai me aceitar? E o tripulante responde. É claro. Pensando alto, reflete. Se conseguirmos recrutar um lorde do reino humano, receberemos recompensas. O universo é vasto e problemático para ser engolido por inteiro. Só esse mês capturamos 12 grandes mundos. Se não dividirmos nossas forças adequadamente, a raça humana recapturará 10 desses mundos no próximo mês. Por isso, enquanto um lado do universo envia tropas, o outro recruta artistas marciais humanos. O poder dos lordes humanos recrutados também é usado para estabilizar a conquista dos grandes mundos. Não tememos traição, pois uma vez que se juntam ao clã dos santos, implantamos um verme do coração neles. Se nos traírem, morrerão mortes inimagináveis. Ele sorri para o prota, dizendo: Aqueles que compreendem os tempos são os mais sábios. Meu clã dos santos eventualmente dominará este mundo. Se estiver disposto a abandonar sua própria raça e se juntar a nós, é claro que será possível. O prota cruza os braços e questiona. E se eu não tiver vindo para me render? O semblante do homem se torna sombrio enquanto responde. Você está brincando? Se não se juntar ao nosso clã dos santos e entrar neste lugar, está simplesmente procurando a morte. O prota levanta a mão declarando. Exato, eu realmente vim aqui procurando a morte. Então ele se prepara e desfere um soco no lado do barco, quebrando-o completamente. Os homens clamam, peguem-no! E atacam o prota com poderes emanados dos olhos, exclamando, coração e espírito do demônio Yuan. O prota recebe o ataque, refletindo. Parece uma habilidade projetada para desestabilizar a mente. No passado, eu teria sucumbido à fúria devido à prática do Yi Shen Yi Jian, tornando-me mortífero e violento. Mas, na torre do refinamento divino, eu alcancei a 77ª camada da torre do coração e passei com sucesso. A força dele seria equivalente à 13ª camada do coração demoníaco na torre do coração. É impossível afetar minha mente. De braços cruzados, enquanto suporta o ataque, ele desdenha. Isso é tudo o que o clã dos santos tem a oferecer? Em seguida, ele rapidamente aparece diante de um dos homens e, esticando o dedo, toca a testa do homem, fazendo sua cabeça explodir. Os demais observam horrorizados. Um dos homens reflete. Nosso clã dos santos normalmente opera em unidades de 7. 3 são especialistas em ataques de natureza espiritual, enquanto outros 3 dominam a restrição santa demoníaca, cercando completamente o oponente. Eu, como líder, uso o Yuan sagrado para abater o adversário. Seria razoável afirmar que o coração espiritual do demônio Yuan não é facilmente superado. Esse não é um ataque espiritual comum, mas sim uma técnica que, ao injetar emoções no ataque espiritual, pode suprimir a alma do oponente e perturbar sua mente. Ele observa a cena e reflete. Não importa quão robusta seja a alma de um lorde do reino ou quão estável a mente, há sempre um momento de vulnerabilidade aos ataques. Mas não esperava que ele não fosse afetado nem um pouco. E ainda por cima, matou um dos membros da nossa equipe? Ele então levanta a mão exclamando, recuar! A força dessa pessoa não pode ser subestimada. Eles começam a fugir, mas o prota, com movimentos rápidos, toca em cada uma de suas cabeças, que explodem deixando apenas um. Ele se posiciona diante do último homem e indaga. Qual é o seu nome? Posso poupar sua vida. O homem, visivelmente assustado e cerrando os dentes, não responde. O prota pensa. Quero testar o selo da alma do imperador gravado para obter mais informações. Isso também servirá para avaliar os resultados da minha cultivação na terra do refinamento divino. Na terra da alma do Deus ancestral, no clã do selo da alma, cultivei o selo da alma do imperador gravado, que amplifica significativamente o poder da minha alma.
A pressão espiritual emana uma aura majestosa, fazendo com que as pessoas se sintam diminuídas e temerosas, podendo até mesmo forçar oponentes mais fracos a se renderem. Completamente assustado, o homem finalmente diz: "Meu nome é Long Hong." O prota ordena: "Pare." Ele imediatamente se cala, tremendo. O prota estende a mão, perguntando: "A qual grande mundo este lugar pertence?" Ele responde: "Sétimo mundo absoluto." O prota repete para si mesmo: "Sétimo mundo absoluto." E pensa: este já deve ser parte do grande mundo da aliança humana e dos domínios dos deuses imprudentes. É alarmante pensar que milhares de grandes mundos humanos tenham caído. A situação é mais grave do que eu imaginava. Não importa quão poderoso seja o clã dos Santos, é inconcebível que em apenas 3 anos tenham devorado milhares de grandes mundos humanos. Onde estão o oráculo venerado celestial, a nuvem raposa voadora celestial e Yun-Luo? O prota questiona: qual é a situação do universo da grande expansão? E o sujeito responde: nosso clã dos Santos desfez a aliança humana e eliminou 3 venerados celestiais da raça humana. As elites restantes da aliança humana recuaram para proteger os deuses imprudentes. Agarrando o colarinho do sujeito, o prota indaga: e a raça dos demônios da noite? Ao que ele responde: a raça dos demônios da noite se aliou ao nosso clã dos Santos. Estávamos a ponto de atacar os deuses imprudentes diretamente, mas o clã dos demônios da noite não nos deteve. Surpreso, o prota pergunta: o quê? O clã dos demônios da noite e o clã dos santos formaram uma aliança? E reflete: isso não faz sentido. Sempre tive uma boa impressão do clã dos demônios da noite. Eles são muito rigorosos e responsáveis. Por que de repente se aliaram ao inimigo e entraram no universo da grande expansão? Entende então? Toda a raça dos demônios da noite esteve sob o controle de Mu Haiji desde o início. Mas mesmo destruindo sua agulha seladora de almas, os outros membros seguirão as ordens de Mu Haiji. Ele estende a mão perguntando: o que significa essa chuva de sangue aqui? Olhando para a chuva, pensa: mas se eu contar, ele me mataria na hora? Irritado, o prota exige: você vai falar por bem ou terei que te obrigar? Assustado, o sujeito revela: essa chuva de sangue é da raça humana, um esforço para assegurar que a aliança humana conquiste este lugar. Reunimos sangue humano e lançamos uma maldição de sangue para contaminar esta terra. O prota questiona: maldição de sangue? E reflete: a maldição de sangue é um feitiço extremamente maligno, perigoso por concentrar a maldição de um ser no momento da morte. Requer habilidades de fúria, raras no domínio. O clã dos Santos, no entanto, possui habilidades superiores em fúria, podendo lançar maldições de fúria com facilidade. Uma vez lançada, a raça humana sofre danos ao entrar na área afetada. O corpo todo padece. O Yuan verdadeiro se inverte, culminando em uma morte agonizante. Porém, a maldição só afeta a própria raça. Sendo assim, a maldição que usa sangue humano só afeta humanos, inútil contra outras raças. Após conquistar um grande mundo, o clã dos Santos lança imediatamente uma maldição de sangue, evitando a reconquista pela aliança humana. Até lordes de reinos humanos são afetados após algum tempo em um lugar amaldiçoado. Apenas os venerados celestiais estão imunes e podem desfazer a maldição. Contudo, com os venerados celestiais do universo da grande expansão escondidos no clã celestial, se vierem aqui, não haverá escapatória. O clã dos Santos usa a maldição de sangue também como armadilha para eliminar venerados celestiais humanos. O prota indignado questiona: quanto sangue e quantas vidas foram necessárias? Ao que ele responde: um reino inteiro, um reino de humanos. O prota, enfurecido, pergunta: incluindo os mortais? E a resposta é um breve sim, que deixa o prota extremamente irado. Com o punho cerrado, ele afirma: os artistas marciais do mundo sempre se enfrentam e matam, mas existe um limite. Raramente se deve ferir os mortais. A não ser que um verdadeiro celestial decida atacar e devastar um grande reino, os mortais geralmente não são afetados. Mas esse clã dos Santos está assassinando pessoas como se fossem animais.
Onde exatamente eles estão matando os humanos? Refletindo sobre a possibilidade de o sujeito não querer enfrentar a morte sozinho, ele ouve a resposta. Na 7ª cidade mortal absoluta. Todos os humanos da região foram levados para lá. Mas você deve saber, a 7ª cidade mortal absoluta é protegida por 9 mestres de reino, além de 2 mestres de grande reino. Sem dar chance para mais advertências, o prota o interrompe. Suas tentativas de me dissuadir são inúteis, e não pretendo deixá-lo vivo. Então, com um poder emanando de suas mãos, diz: você cometeu muitos pecados, agora pague por eles com dor. O homem grita desesperadamente enquanto o prota se afasta. Continuando sua jornada, o prota observa um grupo no solo e pensa. Parece que vários artistas marciais santos dos reinos da transformação divina e do vácuo estão escoltando centenas de milhares de mortais. Para onde eles estão levando esses mortais? Decide investigar mais de perto. Um homem com um chicote grita: andem mais rápido! Por que estão tão lentos? Uma menina, olhando para o céu, pergunta: vovô, por que eles são tão maus? O velho responde: criança, não pergunte. Subitamente o velho cai, aparentemente desmaiado, e a criança grita: vovô? Um homem se aproxima da garota, dizendo com pesar: garotinha, lamento pela sua perda, mas seu avô foi para outro mundo. Ao perceber a cena, um dos guardas questiona: o que está acontecendo aqui? E alguém responde: Lorde Santo, já percorremos 64 quilômetros hoje. Estamos exaustos e não conseguimos mais caminhar. Os mais velhos estão desmaiando. Podemos descansar um pouco? O homem ri desdenhosamente. Descansar? Nossa missão é chegar à 7ª cidade mortal absoluta em 3 dias. Se não cumprirmos o prazo, todos vocês morrerão. Deixe-me resolver esta confusão primeiro. Ele ataca, mirando na garotinha, mas alguém intervém a tempo, salvando-a. O Salvador então diz ao agressor: Lorde Santo, eu liderarei meu povo e continuaremos nosso caminho. Por favor, nos perdoe. O agressor, extremamente bruto, exclama: eu preciso que você me perdoe? Vocês me atrasaram. O que eu deveria fazer? E o cara diz: eu vou supervisionar meu povo para fazê-los acelerar. Todos vão suportar. Então, um homem furioso questiona: Rei, até quando vamos tolerar isso? Vamos continuar seguindo até a 7ª cidade mortal absoluta para que drenem todo o nosso sangue? Outro concorda: exato. Morreremos de qualquer forma. Por que não lutamos agora? O agressor, rindo, retruca: por que estão fazendo tanto barulho? Vocês nem têm o direito de nos questionar. Querem morrer? Com um ataque, ele lança vários ao ar, matando alguns. O rei, refletindo sobre a situação, pondera: ser fraco é realmente um pecado? E o agressor, com um sorriso cruel, confirma: exato. Os fracos merecem morrer. É nesse momento que o prota intervém, segurando o chicote do agressor, que pergunta sombriamente: quem é você? O cara questiona: quem é você? O que você pretende fazer? Espera aí, você decidiu se aliar ao nosso clã dos santos? O prota, largando o chicote, responde: você não tem o direito de saber os meus motivos. Como você mesmo disse, os fracos deveriam simplesmente perecer. Ele então desencadeia seu poder, deformando e explodindo a cabeça do sujeito, juntamente com outros membros do clã santo. Ao testemunharem a cena, os remanescentes do clã exclamam: fujam! E começam a correr, mas o prota, com um olhar severo, faz com que as cabeças deles também explodam. Então, o homem que havia salvado a criança anteriormente se aproxima do prota e diz: benfeitor, eu sou o rei deste povo. Como decidiu nos ajudar, poderia conduzir as pessoas do país Xi para fora da 7ª cidade mortal absoluta? Uma maldição de sangue será lançada aqui em breve. O prota, pensativo, responde: são pessoas demais. Não consigo levar todas. O clã dos santos pode nos descobrir durante a jornada. O rei fica pensativo e o prota, olhando para o lado, desfere um soco no chão, criando um buraco. Vocês têm comida suficiente? Por enquanto, é melhor ficarem aqui. O rei responde: temos bastante comida, mas uma vez lançada a maldição de sangue, não adiantará se esconder. E o prota assegura:
Não vou permitir que a maldição de sangue seja lançada. Vocês só precisam se esconder aqui por um tempo. O rei, ainda indeciso, começa a dizer: Mas... O prota, de forma resoluta, o interrompe. Confie em mim. O homem expressa sua gratidão. Somos imensamente gratos, benfeitor. Se conseguir ajudar nosso país a sobreviver a esta calamidade, aguardarei, pacientemente aguardarei. Ele reflete sobre a força do prota, comparando-o a um venerado celestial, e questiona o que, sendo tão insignificante, poderia oferecer em retribuição. Humildemente ele se curva, dizendo: Não tenho como recompensá-lo, só posso me curvar para expressar minha gratidão. Todos presentes reverenciam o prota, que então instrui: Entrem, vou criar uma barreira ilusória aqui na frente. O prota parte, determinado a encontrar a origem da maldição de sangue. Ao notar uma grande multidão, ele segue, ouvindo um homem com um chicote apressando o grupo. Rápido todos! Temos que percorrer 483 quilômetros em 9 dias, e estamos lentos demais. O prota pensa que, seguindo essa pessoa, poderá descobrir a origem da maldição. Assim, ele chega à 7ª cidade mortal absoluta. Na cidade, uma conversa se desenrola em uma fortaleza. Vocês ouviram que o grupo de Kang Ian foi exterminado? Questiona um homem. Outro responde: Sério? Eles até já haviam derrotado um lorde de reino anteriormente? Será que um verdadeiro celestial apareceu? Um terceiro duvida. Impossível. Acha mesmo que venerados celestiais se arriscariam a vir ao 7º reino absoluto? Eles são alvos valiosos. Provavelmente ainda estão escondidos. Um quarto acrescenta: Precisamos ser cautelosos. A formação da maldição de sangue é muito frágil. Se alguém a destruir acidentalmente, estará tudo perdido. Apesar das 4 piscinas de sangue serem protegidas por lordes de reinos, ainda precisamos assegurar a segurança desses seres sacrificiais. Observando a chegada de mais gente, um deles ativa um sensor de alerta. Ativem o sensor. Rápido! Não podemos deixar passar nenhuma pessoa suspeita. Ao avistar o prota, ele exclama, impressionado com a aparência desleixada: Que sujeira! À medida que o grupo avança, ao chegar diante de um lago, um deles exclama: Isso! Enquanto o outro resiste: Não, eu não quero ir para lá. No entanto, são forçados a entrar e começam a gritar. O prota observa as runas na parte superior, refletindo sobre a complexidade do encantamento. Esse feitiço é tão complicado, deve ter cerca de 100.000 linhas divinas, mas quanto mais complexo, mais frágil se torna e mais difícil é repará-lo uma vez destruído. Aproximando-se da beira, o prota pensa que sua vez está próxima. A cena mostra uma jovem com um token na mão, claramente incomodada. Tão irritante, a fúria aqui é tão densa. Quero limpar minha mente. Essa jovem é uma lorde do reino pertencente ao clã santo. Segurando o token, ela chama: Mano morrer, quanto tempo mais até você retornar? Ware está morrendo de tédio aqui. Uma voz emerge do token. Mano morrer, ocupado matando pessoas neste reino sem igual. Ware, está com saudades de mim? Ao que ela responde afirmativamente. Ele então pergunta: Do que exatamente você sente falta em mim? Ela emite um som de desgosto e, ao perceber algo, exclama surpresa: Acho que vi um rosto familiar. Ele questiona: Quem é? E ela, sorrindo, revela: Acho que é um dos 10 Daozes mencionados por Mano Morrer. O cara diz: O quê? Aqueles Daozes voltaram? E pensa: desde o confronto com o clã celestial na montanha Yuanxiao, os Daozes desapareceram do domínio. Independente de quanto investigamos, não conseguimos encontrar nenhuma informação sobre eles. A conclusão a que chegamos era que o clã celestial já tinha enviado os Daozes para a Terra do Refinamento Divino. Também tentamos enviar alguns lordes de reino para a Terra do Refinamento Divino, mas o teletransporte foi rejeitado pela Terra do Refinamento Divino. Provavelmente foi obra do Turtle Dove, mestre da Terra do Refinamento Divino. Então, nosso Deus verdadeiro colocou uma grande arte espacial ao redor do universo, da grande expansão.
Se um da Ozzy retornar, a grande arte espacial vai ativar para distorcer seu caminho de retorno, tornando impossível que eles respondam ao encantamento de transmissão do clã celestial. Ele diz no token: "Você tem certeza de que essa pessoa é um dos da Ozzy?" E ela responde: "Tendo certeza ou não, veremos depois que eu testá-lo." E ele diz: "Where, não haja precipitadamente, eu voltarei o mais rápido que puder." Ela sorri e pensa: "É muito entediante apenas deixar por isso mesmo." O prota, bem na beirada, pensa: "Agora é hora de começar." Então ele ativa o poder, atacando a matriz. E um cara diz: "A força que estava nos empurrando há um tempo atrás se foi." Então, o prota pula com tudo, aparecendo à frente da matriz. Mas a guria ri e diz: "Um disfarce muito bom." O prota, ao vê-la, exclama e pensa: "É a Lorde do reino do clã dos santos." Ela diz: "Lindinho da raça humana, o que você está tentando fazer?" O prota estica a mão dizendo: "Saia da frente." E ela diz: "Oh, que temperamento ruim." E enquanto prepara uma palma, pensa: "Somos ambos lordes de reino. Eu não vou ficar um passo atrás se lutarmos." As palmas se encontram, e ela é lançada para trás, exclamando. Todas as bolinhas que a cercavam explodem, e ela cai na piscina de sangue. Submergindo, ela reflete: "Agora entendi por que o humano não queria que eu agisse impulsivamente. Esse cara é simplesmente aterrorizante. As 7 contas que me cercam são um grande tesouro que o venerado celestial do universo da extremidade me deu, chamadas cotas da vida. Cada cota pode absorver um dano fatal, suficiente para que eu morra uma vez. Carreguei essas 7 cotas por tantos anos, e nenhuma delas jamais se quebrou. Mas desta vez, 4 cotas explodiram de uma só vez. Isso significa que uma única palma dele me matou 4 vezes. É melhor pedir ajuda agora." Ela quebra um token e então um chamado ressoa. Um cara voando anuncia: "É o mais alto nível de alerta. Temos um invasor." O prota olha para cima e pensa: "Uma oportunidade. Devo quebrar esse encantamento primeiro." Ao se aproximar, ele é detido e exclama: "Uma barreira? É isso aí." O prota dá um soco na barreira enquanto ela observa, pensando que é praticamente impossível quebrá-la com a própria força. A luz de 4 imagens constitui as fronteiras da junção do tempo, desenhadas para resistir à força bruta da destruição. As 4 piscinas de sangue na 7ª cidade imortal absoluta estão envoltas por essa mesma barreira. Todas conectadas, sofrem dano mutuamente e só podem ser destruídas se todas as 4 barreiras forem quebradas simultaneamente, um feito fora do alcance de um lorde e reino. Ela indaga: "Morré, quando você vai voltar?" Esse cara já começou a atacar o encantamento da maldição de sangue, mas ainda assim pretende usar força bruta para quebrar a barreira. É simplesmente... Sua fala é interrompida enquanto o prota dá um soco na barreira. Ela exclama: "Como isso é possível?" Ser capaz de distorcer o espaço em si com apenas força, o poder deste homem é extremamente aterrorizante. Parece que só me resta esperar que os reforços cheguem. Irmão Morré, você tem que se apressar também. Vários aparecem, e um deles exclama: "Quem tem a audácia de invadir minha 7ª cidade imortal absoluta?" Ele é um lorde de grande reino do clã dos santos. Outro surge e diz: "Talvez seja apenas um ratinho que se perdeu." O primeiro retruca: "Eu gostaria de ver a habilidade desse ratinho." "Vamos." E eles avançam em direção ao prota. Para quem não sabe, eu tenho um Substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus audionovéis para você curtir enquanto faz algo. Se quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser pagar com Pix, é só mandar no QR Code ou no link da descrição uma doação. Leia atentamente a descrição antes de doar para entender como realizar a doação e o que deve enviar na mensagem para receber e se tornar membro no Substack. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!